E eu queria que você que veio, que está aqui, eu queria que você abrisse lá em Josué capítulo 21. Olha que arte bonita aí que prepararam, a Cariane preparou, né? O que está escrito aí? Leia bem. 1, 2, 3. Aí você diga para a pessoa que está do seu lado, ó, isso é o que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Eu vou falar sobre promessa. Irmãos, a gente tem ouvido tanta coisa negativa, tanta notícia ruim na televisão, né? Ontem eu achando que os noticiários em geral, né, iam celebrar, porque o país está em queda em questão à pandemia. O nosso estado, agora que é o maior estado da federação, né, mais de 30 milhões de habitantes, está em queda não. Aí ontem, qual foi o mote dos noticiários, né? Que nós já atingimos 120 mil mortos. Amém, com todo respeito aos mortos, irmãos, e só quem perde alguém, né? E eu perdi gente próxima. Mas a gente precisa olhar também o que Deus está fazendo, né? Tomar cuidado, atentar para os perigos dessa pandemia, para os perigos que nós estamos vivendo. Mas também celebrar quando as notícias são boas, né? Quando o cuidado de Deus se manifesta sobre a nossa vida. E a gente tem ouvido tantas notícias ruins. E é por isso, irmãos, a gente precisa se voltar à palavra. E sabe, irmãos, o que me inspirou a tratar esse tema essa semana? O que me inspirou foi um testemunho do pastor Carlos Alberto. Eu já falei para vocês aqui. Toda a quarta-feira nós temos uma reunião, todos os pastores do Brasil e do mundo, né? Tem 2 ou 3 do Japão. Que participam toda quarta-feira às 18 horas, nós temos uma reunião virtual com o pastor Carlos Alberto. Só que nessa semana, acho que na terça-feira, não sei quantos acompanharam, ele fez uma live, o Carlos Alberto Júnior estava completando a 100ª live e ele convidou o pai dele. Foi uma live lá de quase 2 horas e foi muito boa e muita gente aqui assistiu. E teve um momento lá, não sei se vocês sabem, no comecinho da pandemia, o pastor Carlos Alberto fez uma cirurgia, ele estava com um problema de saúde, e logo depois dessa cirurgia, ele estava com um sangramento interno, e esse sangramento, os médicos não conseguiam descobrir o que era. Nosso pastor, apesar de toda a força, né, de toda a jovialidade dele, todo o entusiasmo que ele já tem 77 anos, Rafael. 77, com toda aquela saúde, não parece, mas ele já tem 77 anos. E os médicos não descobriam, foram tempos difíceis. A pastora Sueli nos ligava, colocava no grupo, olha, continue em oração. Ele foi internado, voltou, depois internou de novo. E sabe, irmãos, e vendo ele contar o testemunho essa semana, ele dizendo, né, ele e o Júnior falando, ele disse que chegou um determinado momento, no momento mais crítico desse tempo todo. Ele disse que o Júnior até pelo fato de ser médico, o acompanhou o tempo todo, e ele disse o seguinte para o Júnior, num determinado momento. Ele disse o seguinte, falou, filho, fique em paz, porque eu estou em paz. Se eu já cumpri aquilo que eu tinha que cumprir aqui, o Senhor vai me levar em paz. Agora, se eu não cumprir ainda aquilo que Deus tinha para mim aqui na terra, o Senhor vai me tirar dessa. Então, eu estou em paz. E aí ele completou, ele já tinha dito isso outras vezes, e ele completou, ele disse o seguinte, que nesse período de convalescência, esse período mais difícil, ele disse que o que sustentou ele foi a palavra, as promessas do Senhor. Então ele falou, quando vinha o desânimo, quando eu pintava na cabeça querer pensar no desânimo, eu lembrava da palavra e das promessas do Senhor. Eu me alimentei das promessas do Senhor. E aqueles cantiquinhos de promessa que eu sempre cantei, que eu canto há 50 anos nos púlpitos, eu cantava no meu coração. E como isso me fortaleceu. E aquilo me deu ânimo novo, irmãos. Me deu ânimo novo, porque nós precisamos, dia após dia, em tempo de notícias tão ruins. Acabei de dizer para vocês, né? Essa semana completou-se 120 mil mortes, né? 120 mil famílias que perderam seu pai, seu tio, seu avô, seu filho. E tantas outras notícias ruins, a questão da recessão que o país está vivendo. Mas estão acontecendo notícias boas também.
E é por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, das promessas que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Porque senão, irmãos, nós vamos ficar só nos alimentando dessas notícias ruins, né? E a grande maioria delas são notícias verdadeiras, algumas não, mas a grande maioria são notícias verdadeiras. Senão a gente vai ficar só se alimentando disso e esquecendo do propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Então eu queria que você abrisse aí em Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. Josué capítulo 21. E a princípio nós vamos ler o versículo 45. Oh, parabéns. Hoje o teclado tá que tá, hein? Muito bom. Bom te ver aí, viu? Daniel dos teclados, isso aí. Au! Só não tem um gritinho. Josué, capítulo 21, versículo 45, diz assim: nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo. Agora eu quero que você olhe para esse versículo aí e você leia para a pessoa que está do seu lado. Só que aí, onde está escrito a casa de Israel, você diga a casa da Ariane, a casa do Daniel. Então lá, todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma falhou, todas se cumpriram. Então, ao invés de você colocar ali, nação, a minha versão está melhor. Ao invés de você colocar casa de Israel, você diz a casa da pessoa que está ao seu lado. Amém? 1, 2, 3, faça aí a promessa. Amém? Todas as promessas se cumpriram, todas as boas palavras que o Senhor falara. A casa do Emerson, a casa do Alexandre, a casa do seu Erivaldo, a casa do Rafael, a casa do Flavinho, todas elas, todas se cumpriram. Essas são as promessas que o Senhor tem para nós, irmãos. A Bíblia é recheada de promessas. A Bíblia tem quase 9 mil promessas para mim e para você. Para ser mais preciso, 8.810 promessas. Repita comigo, a Bíblia tem 8.810 promessas para minha casa. Amém? Se você entender, você tinha dado uma salva de palmas ao Senhor. Você tinha dito obrigado, Pai, glória a Deus. Como é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é generoso. Quase 9 mil promessas para mim e para você, para mim e para a sua casa. Deixa eu te falar, irmãos. Quando o texto diz aqui que falara a Israel, está dizendo a mim e a você. Está dizendo a mim e a você. E sabe, irmãos, existem algumas classificações de promessas para mim e para a sua vida. Existe a primeira, que é a promessa de salvação, que é o maior propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Deixa eu te falar um negócio. Antes de Deus querer que você seja um homem, uma mulher bem-sucedida, antes de Deus querer que você case e constitua a família, antes de Deus te formar como um grande médico, um grande empresário, um grande qualquer coisa, o propósito principal e original de Deus para mim e para a sua vida é que nós sejamos salvos, que nós alcancemos a salvação. E a Bíblia é recheada de promessas de salvação para mim e para a sua vida, porque esse é o propósito número 1, este é o principal. Mas além da promessa de salvação, que é a primeira, nós alcançamos a salvação, vem outras promessas, outras tantas promessas. Tem a promessa do Espírito Santo. Nós seremos cheios do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos dá discernimento, que nos dá sabedoria, que nos fortalece para continuar.
Por isso que Jesus, antes de partir, eu sempre digo isso, e nós não podemos esquecer disso nunca. O Senhor disse ao povo, disse àqueles, não permaneçam em Jerusalém, não façam nada, até que do céu vocês sejam completamente revestidos com o poder do Espírito Santo. Não façam nada, permaneçam em Jerusalém. Porque ele sabia, irmãos, que os discípulos, assim como eu e assim como você, se não fossem cheios do Espírito Santo, se não fossem embriagados com o Espírito Santo, na primeira dificuldade, eles abandonariam tudo. Porque se eu e você não formos cheios do Espírito Santo, nas primeiras dificuldades, a gente larga tudo, larga o casamento, larga o trabalho, larga a vida cristã, Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos enche de sabedoria, que nos dá discernimento para tomarmos decisões, que nos dá sensibilidade para enfrentarmos as batalhas da vida. Então, tem a promessa de salvação, tem a promessa do Espírito Santo, tem as promessas de ajuda temporal. O que é isso? A ajuda no tempo certo. Você está passando por uma luta, está passando por uma dificuldade, está passando um momento difícil, e quando você menos espera, vem aquela providência maravilhosa do Senhor, um milagre. Quantos já passaram por isso? Irmãos, o Senhor já me livrou de cada enrascada, o Senhor já me livrou de cada enrascada, o Senhor já me livrou de cada coisas que eu nem imaginava, e de repente vem aquele milagre do céu. Sabe o que é isso, irmãos? Chama promessa de ajuda temporal, a ajuda no tempo certo, aquilo, Erivaldo, que você está precisando naquele momento. E a Bíblia é recheada dessas promessas. Você está desesperado, Everton, não sabe o que vai acontecer, aí o Senhor vem, pum, envia um milagre, e você fica atônito, sem saber o que aconteceu. Milagre de Deus, providência divina. Tem as promessas de fortalecimento. Você está desanimado, você está desacreditado, você está baleado, você está acabado por alguma coisa que aconteceu, alguma perda, alguma situação difícil, e de repente a palavra vem, pum, te fortalece, te anima. Um exemplo que eu acabei de contar aqui do pastor Carlos Alberto, está lá convalescente, correndo risco de morte, momento difícil, situação complicada, e a palavra vem e vai fortalecendo e vai animando, e ao invés de ser animado, Ele anima. Você está lá passando um turbilhão, cheio de incertezas no coração, cheio de incertezas na mente, sem saber o que vai acontecer. Você precisa ser fortalecido, mas você está tão alimentado com as promessas de fortalecimento, que ao invés de você ser fortalecido, você fortalece aquele que veio te fortalecer. Já aconteceu isso? O exemplo mais clássico que nós temos é o exemplo de Jó, que eu sempre conto aqui, é algo fabuloso. Jó havia perdido todos da sua casa, havia perdido seus filhos, havia perdido seus bens, a sua esposa dizendo, olha, negue seu Deus e morra, homem, olha a tua vida. A Bíblia diz que ele coçava as suas feridas de lepra com um caco de telha, estava com a vida destroçada. E aí você não entende, irmãos, os amigos dele iam na casa dele, ele nesse estado, os amigos iam lá e ô Jó, você pode orar por mim? O cara estava detonado, com a vida estrupiada, havia perdido tudo. E os amigos, o Jó está aí, será que ele pode orar por nós? E aí nós vamos lá para o capítulo 42, você entende o propósito de Deus, que no capítulo 42 diz lá, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus ia restituindo tudo na vida de Jó. Enquanto Jó orava pelos outros, enquanto Jó fortalecia os outros, o Senhor fortalecia Jó, porque é assim que Deus faz, irmão. É assim que Deus faz, promessas de fortalecimento no tempo difícil, no tempo de dificuldade, Ele vem e nos fortalece, nos anima, ainda que eu não consiga enxergar luz, ainda que eu não consiga enxergar a solução para o problema, Ele vem e traz a palavra de fortalecimento, enche o nosso coração de ânimo e a gente passa pela tempestade, porque essas são as promessas para as nossas vidas. E Jó, precisando ser fortalecido, fortalecia os seus irmãos.
E a partir do versículo 42, tudo aquilo que Jó tinha exercitado na vida daqueles homens, ele começa a experimentar a restituição do Senhor na sua casa, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira. Promessas de fortalecimento. Tem as promessas das orações respondidas. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós temos ouvido testemunhos, e às vezes a oração sua respondida pode demorar 10, 20, 30, 40 anos. Eu já falei aqui, já contei a história para vocês, o grande George Miller. Ele orou durante a vida toda dele, pelos filhos de um amigo dele, um amigo muito próximo dele. E esse amigo morreu. E ele orou. E ele morreu orando pela vida dos filhos. Morreu orando e falou: eu vou orar. Enquanto eu tiver vida, eu vou orar para que Deus faça um milagre. Um filho ele viu o milagre acontecer. O outro ele não viu em vida. Mas ele continuou orando. Mas nós, quantos de nós aqui já não tivemos uma resposta de oração em tempo rápido? Você orou, você intercedeu por alguma situação, às vezes talvez que nem fosse sua. Alguém compartilhou, um irmão, um amigo, um parente, uma pessoa próxima, compartilhou uma necessidade. Você dobrou os joelhos, nós temos experimentado isso aqui todos os dias. A promessa de oração respondida. Você ora, Senhor, faz o milagre. E o Senhor vem e faz o milagre. Todas estas, irmãos, são promessas para mim e para a sua vida. Promessas. E a Bíblia está recheada de promessas para a nossa vida. Então tem as promessas de orações respondidas. E por último, tem aquela que é bem particular, que são as promessas do céu. Para mim e para você, existem promessas que Deus fez na minha vida, que são diferentes das promessas que Deus fez para a vida do Márcio, que são diferentes das promessas que Deus fez para a vida do Roberto, que são diferentes das promessas que Deus fez para a vida da Alessandra. Aquelas promessas que você sabe que Deus fez, que é do céu, é algo pessoal. Ele disse: Rafael, eu farei isso na sua vida. Amanda, creia que eu farei isso na sua vida. Então são promessas do céu para a nossa vida. E a Bíblia é recheada de promessas do céu para mim e para a sua vida. Agora, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia, o Senhor diz, e a própria palavra diz, que nós erramos por não conhecer as promessas, por não conhecer aquilo que Deus tem para dispensar sobre a nossa vida. Então nós temos nos alimentado muito de coisas ruins, temos comido muito aí fora e nos alimentado pouco da palavra de Deus, que é recheada. Vou falar de novo, existem quase 9.000 promessas para a sua vida. Existe quase 9.000 promessas para a sua vida. Você já pensou nisso? É quase 3 anos, uma por dia. Quase 3 anos, uma por dia. Que coisa linda, que coisa linda. Promessas do Senhor. E olha só, para a gente entender o contexto, vá lá, volte lá. Mantenha a sua Bíblia aberta em Josué, capítulo 21. Nós lemos o versículo 45, nós vamos ler a partir do 43 agora. Olha que coisa interessante. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurava dar a seus pais. E a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurava aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou na mão. Versículo 45, que nós lemos aqui para abrir. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Olha, irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Você quer experimentar mais de Deus? Você quer viver as promessas de Deus? Você precisa crer. Você precisa crer. Olha aqui no versículo 43, diz o seguinte, que desta maneira deu o Senhor a Israel, deu aquele povo que havia acabado de sair do Egito. Eles haviam saído do Egito como escravos, mas tinham uma promessa sobre a vida deles. Olha,
eu colocarei vocês numa terra boa, numa terra que emana leite e mel. Vocês serão bem-sucedidos, vocês serão felizes, vocês serão frutíferos, vocês serão prósperos. Esta era a promessa. Eles peregrinaram durante 40 anos devido à teimosia, mas receberam a promessa do Senhor. Então, eles creram naquilo. Ainda que nem todos tivessem crido, a grande maioria creu que o Senhor ia fazer o milagre. Creu que eles iam experimentar aquilo que estava prometido. E eles receberam, tomaram posse. E eles olhavam para essa, olha, o Senhor, desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurava a dar a seus pais. E a possuíram e habitaram nela. E sabe por que eles habitaram nela? Porque eles creram na promessa que o Senhor havia dado para eles. Você já pensou nisso? Então, eu e você, nós precisamos crer. E o que é crer, irmãos? Crer é tomar por verdadeiro. Quando eu creio, eu acredito que vai acontecer. Eu acredito que o meu Deus é poderoso e Ele vai fazer acontecer. O Senhor diz lá no Novo Testamento que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós íamos experimentar o impossível dessa terra. E Jesus, quando falou isso, irmãos, a semente de mostarda era a menor semente que existia naquele tempo. Os especialistas dizem hoje que existem sementes menores, mas naquele tempo era menor. Eu fiz questão de trazer aqui para você ver, ó. Isso aqui são sementes de mostarda. Olha o tamanho do vidrinho aqui, ó, menor que uma tampa de caneta. Aqui eu fiz questão de contar hoje pela manhã. Aqui, ó, o vidrinho está um pouquinho para cima da metade. Tem mais de 120, tem umas 123, 124 sementes de mostarda aqui. Eu acredito que esse vidrinho cheinho pode caber aqui aproximadamente umas 200 sementes de mostarda. E o Senhor está dizendo que se eu tirar uma sementinha dessa aqui, uma só, se a minha fé for do tamanho dessa sementinha aqui, eu posso experimentar o impossível de Deus. Isso aqui são sementes mesmo, viu? Não é fictícia não. Olha o tamaninho, irmãos. Quando eu vi isso, eu fiquei encantado. Eu fui essa semana na 25, ali na Conde Sarzetas. Fui buscar algumas coisas aqui para a igreja. E eu vi isso lá. Aí quando eu vi, eu fiquei apaixonado. O dono da loja me deu. Aí eu trouxe e falei, vou deixar aí para as professoras, né, o pessoal do teatro, para fazer dinâmica. Isso é maravilhoso. Mas olha que coisa interessante, irmãos. O Senhor Deus diz que se a nossa fé, se a possibilidade da nossa fé puder chegar ao tamanho de uma sementinha dessa, lembrando que aqui, ó, tem 120, o vidrinho está um pouquinho para cima da metade. Se a nossa fé atingir o tamanho de uma semente dessa, a gente pode experimentar o impossível de Deus. Então, você entendeu o que é fé? É tomar por verdadeiro. O maior desafio de Josué, irmãos, não era conduzir o povo até a terra prometida. O maior desafio de Josué era tirar o Egito de dentro deles. Eles estavam, eu falei aqui há 2 semanas atrás, lá no capítulo 7, né? Eles estavam olhando para trás e lembrando, lá nós comíamos pepinos, lá nós comíamos belos melões, nós comíamos cebolas, nós comíamos alho poró, e aqui não estamos experimentando essas coisas. A Bíblia diz, irmãos, que quando eles chegaram na terra prometida, eles jogavam a semente, e a videira dava para eles aqueles pés de uvas, aqueles cachos de uvas de quase 2 metros de altura, de tão boa que a terra era. Então, o maior trabalho de Josué era tirar do coração daquele povo, da mente daquele povo, o Egito. Eles estavam presos ao passado, estavam presos ao Egito, presos à escravidão, porque lembravam de alguns momentos bons, de algumas comidas boas que eles tinham. E o Senhor está dizendo, olha, eu tenho muito melhor para vocês, eu tenho coisas muito melhores, vocês comerão coisas muito boas, vocês beberão do melhor leite, vocês comerão do melhor mel, vocês comerão dos melhores frutos. Porque essa era a promessa que o Senhor tinha.
E a fé é isso, irmãos, como diz lá em Hebreus, né? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que eu não posso ver. Isso é a fé. Certeza, estou esperando, mas eu tenho certeza que virá. E eu tenho convicção, ainda que eu não enxergue, mas eu tenho a convicção. Então isso é a fé, e essa é a fé que eu e você precisamos exercitar dia após dia, para experimentarmos as perfeitas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Olha no versículo 44, o que diz aí? O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurava a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou as mãos. Ou seja, o que fala aqui, irmãos? Primeiro fala de posicionamento. O Senhor deu uma ordem, ó, marchem, vão adiante. Então é posicionamento, se posicionar. E segunda coisa aqui é descanso. Sabe, irmãos, quando eu creio que o Senhor vai fazer, vem paz ao meu coração, vem descanso, vem repouso. Ó, os inimigos lá são mais fortes, os inimigos lá são poderosos, mas o Senhor está dizendo que Ele vai à batalha por nós, que Ele estará conosco, que nós não seremos vencidos, que Ele irá à frente. Você já pensou nisso? Isso traz paz, isso traz ânimo. A luta é dura, a luta é difícil, a luta é árdua, mas eu sei que a vitória é garantida. Você já pensou nisso, irmãos? Você ir para uma batalha, você ir para uma guerra, tendo a certeza de que você vai sair vencedor? Que legal isso, que bom isso, né? E aqui, esse versículo diz exatamente isso. Eles se posicionam, eles vão à frente, mas descansados no Senhor. A gente marcha, mas marcha em paz. A gente marcha, mas a gente marcha crendo. A gente vai para a batalha crendo que o Senhor vai nos dar a vitória. Sabe, irmãos, os desafios são o que nos movem. Se você não tem desafio, você não vai sair do lugar. Então, muitas vezes o Senhor coloca desafios diante de nós para nos mover, para nos tornar maior, para que a gente cresça espiritualmente e cresça como pessoa. E isso que o Senhor fazia constantemente na vida deste povo, na vida desse povo que andava com Deus. Eles não tinham grandes armas, eles não tinham um grande exército, eles não eram tão treinados. Entretanto, eles tinham a certeza e a convicção: o nosso general vai à frente, e o nosso general vai conduzir o nosso exército. Ainda que o nosso exército seja menor, ainda que o nosso exército seja mais fraco, ainda que o nosso exército seja menos preparado, a mão poderosa do Senhor vai à frente, fazendo todo o trabalho. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. E logo depois eles conquistam um lugar em que eles jogavam as sementes. Eles jogavam as sementes. E eles tinham lá, experimentavam, né? Colhiam nas videiras de quase 2 metros de altura. Porque tomaram posse da promessa de Deus. Tomaram posse da promessa de Deus. E entenderam que a promessa de Deus iria se cumprir sobre a vida deles. E assim é na minha e na sua vida, irmãos. Assim é na minha e na sua vida. Não desista daquilo que Deus prometeu. Ah, pastor, já passou tanto tempo. Ah, pastor, já passou. Eu já até desisti. Pare com isso. Pare com isso, não desanime, creia. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, vai cumprir. Vamos lá para o versículo 45, olha o que diz o versículo 45. Nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Irmãos, sabe por que tudo se cumpriu na vida daquele povo? Sabe por que tudo se cumpriu na vida daquele povo? Ainda que no meio do caminho alguns tenham fraquejado, ainda que no meio do caminho alguns tenham desistido, ainda que no meio do caminho alguns tiveram dúvidas, eles valorizaram a promessa que o Senhor tinha para eles. Eles valorizaram, sabe por quê? Porque aquilo que eu valorizo me move. Aquilo que eu valorizo me conduz. Aquilo que eu valorizo
dá direção para a minha vida. Então, eles ouviram as promessas do Senhor, e aí fica uma pergunta para mim e para você: quem tem sido o profeta dos seus dias? Quem tem sido a voz que você tem ouvido? A voz que eu mais ouço ultimamente é o Jornal Nacional. A voz que eu mais ouço ultimamente é o Datena. A voz que eu mais ouço ultimamente é a minha vizinha. Pare com isso. Pare com isso. Ouça as promessas do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Que as promessas dele irão se cumprir. Irmãos, eu tenho visto pessoas que têm experimentado nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, que têm experimentado milagres do Senhor. Enquanto tem um monte de gente reclamando, um monte de gente temerária, um monte de gente não querendo fazer nada. Pessoas experimentando verdadeiros milagres de Deus em todas as áreas. Não estou falando aqui de coisas materiais, não. Em todas as áreas, espiritualmente, ministerialmente, na família e na vida, em bens materiais também. Enquanto tem um monte de gente acuada, um monte de gente não querendo sair de casa. Alguns sim, que não podem mesmo, é a recomendação. Agora tem um monte de gente que pode fazer, que pode sair, que pode buscar, estão lá estáticas. Deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos. Falava com alguns essa semana. Nesse tempo, passando a pandemia, deixa eu falar um negócio para você. Muitos irão se esfriar e se afastar da fé. Agora deixa eu dizer para você, outros tantos, muito mais, irão experimentar o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Muitos ficarão pelo caminho, mas muito mais experimentarão o poder do Senhor, porque Ele vai fazer muito mais. Nós vamos experimentar muito mais. Sabe por quê, irmãos? São nos tempos de crise, são nos tempos de dificuldade que o Senhor nos forja, que o Senhor nos prepara. E é nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, que nós somos mais dirigidos, mais levados a promessas do Senhor. Ele vai fazer. Então, quem tem sido o seu profeta? Quais são as vozes que você tem ouvido? Você tem ouvido ao Senhor? Você tem atentado para aquilo que o Senhor quer falar e fazer na sua vida? Você tem atentado para isso? Volto a dizer, irmãos, a Bíblia está recheada de promessas, para mim e para você. Aqui está a casa de Israel, mas a casa de Israel nos dias de hoje sou eu. A casa de Israel nos dias de hoje é a minha casa. A casa de Israel nos dias de hoje é você. A casa de Israel nos dias de hoje é a sua casa. E essas promessas são para você. Nenhuma promessa falhou. Todas as boas palavras que falaram ao Senhor, a casa da CG Santo André, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Porque é assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Apeguemos-nos com firmeza, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Apeguemos-nos com firmeza na palavra e nas promessas do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Hebreus 10, 23. Vai cumprir. Vai cumprir. Estamos chegando lá no final. Passe uma página aí, vai lá para um tempo, aqueles um pouco mais maduros. Vai lá para Josué 23, versículo 14. Apeguemo-nos com firmeza à esperança, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir, Ele vai cumprir. Josué, capítulo 23, versículo 14. Olha que coisa poderosa. Aqui eles já num outro estágio, um pouquinho mais avançado. Olha o que o Senhor diz, por intermédio de Josué, a eles. Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos
os da terra. O Senhor está dizendo aqui, ó, nós já andamos para tudo quanto é lado, estamos conquistando. O Senhor tem nos dado vitória, tem cumprido as suas promessas. E aí ele continua. E vós bem sabeis, dizendo ao povo, encorajando o povo, porque o ser humano tem isso. De tempos em tempos, o ser humano tem a tendência de, por mais que ele experimente milagres, por mais que ele experimente promessas, por mais que ele experimente o sobrenatural de Deus, de tempos em tempos, precisa dar uma chacoalhada. E aí Josué está dizendo, ó, e vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, nenhuma só promessa, de todas as boas palavras que o Senhor falou de vós, o Senhor vosso Deus, sobreviveram, nenhuma delas falhou. Ou seja, Josué está dizendo aqui, ó, a gente tem experimentado, e de todas as promessas que ele fez sobre a nossa vida, nenhuma delas falhou. Ele está reafirmando aqui, ó, aquilo que ele fala lá atrás, ele está reafirmando aqui novamente. Olha, o Senhor prometeu e ele continua cumprindo, até agora nenhuma falhou. Ou seja, aquilo que ele promete, ele cumpre. Josué está animando o povo aqui, dizendo, olha, não desistam, as dificuldades virão, as necessidades virão, as lutas virão, mas nós temos a certeza e a convicção de que a vitória é nossa, que o Senhor não vai nos abandonar. Já pensou nisso, irmãos? Que coisa maravilhosa! Ele está dizendo aqui mais uma vez, nenhuma delas falhou, o Senhor cumpriu todas. O Senhor cumpriu todas. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Que coisa linda. Nenhuma promessa falhou. E eu quero dizer para você aqui, ó, exercite a sua fé. Exercite a sua fé. Encoraje a sua fé, ó. Pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Exercite. Que as promessas não irão falhar. Ah, pastor, está demorando tanto. Ah, pastora, está demorando tanto, parece que não acontece nada. Creia, meu irmão, creia, que no tempo certo, se não aconteceu ainda, porque não é o tempo. Se não aconteceu ainda, só porque não é o tempo. Mas no tempo certo, o Senhor vai se manifestar. Então, voltando aqui ao princípio, tipos de promessas que o Senhor tem para mim e para a sua vida. A primeira, irmãos, a promessa de salvação. Esse é o principal propósito do Senhor sobre a nossa vida. Por isso que Ele deu o seu Filho Jesus, nosso irmão mais velho, para morrer por todos os nossos pecados e iniquidades. Então, o projeto principal do Senhor, projeto número 1 do Senhor para mim e para a sua vida, é que nós alcancemos a salvação. Ah, pastor, eu sonho em ser um grande médico. Ah, eu sonho em ser um grande empresário. Ah, eu sonho em ser um... Não adianta, se não tiver experiência com Deus, todos os seus outros projetos serão frustrados. Se você não se converter, se você não tiver um encontro com Deus, todos os seus outros projetos não terão valor nenhum. Então, projeto número 1 do Senhor, promessa de salvação, para nós e para das nossas casas. Sempre digo isso, irmãos, você precisa orar e não se contentar com aquele seu parente, com aqueles da sua casa que ainda não tiver o encontro com Jesus. E você ore, e faça essa oração: Senhor, que nenhum dos meus desça à sepultura antes de ter um encontro contigo. Que nenhum dos meus desça à sepultura antes de experimentar a tua graça, Senhor. Não! Mulheres que têm um marido que não é convertido, mães que têm filhos, pais que têm filhos que ainda não se converteram, o cunhado, a irmã, o irmão, ore, faça a sua parte, E assim como George Miller, talvez você parta dessa terra sem experimentar que todos, mas quem sabe, depois da sua partida, a sua oração tem efeito, porque o tempo é de Deus, mas não deixe de orar, não se conforme. Segunda promessa, promessa do Espírito Santo. Prometeu que o Espírito Santo estaria sempre conosco. Promessa de ajuda temporal, ajuda no tempo certo. Estou desesperado, aquela situação
aquele problema no casamento, aquele problema na vida pessoal, aquele problema financeiro, de repente vem um milagre, uma provisão sobrenatural. As promessas de oração, orações respondidas. Estou orando por determinada coisa e de repente o Senhor responde de maneira sobrenatural. Como é bom às vezes ouvir, né? A gente que é pastor ouve muito isso, vocês também. Quando alguém liga, olha irmão, aquilo que nós estávamos orando, que você me ajudou em oração, aconteceu, Deus fez um milagre, olha, Deus se manifestou. Como é bom ouvir isso, né? E às vezes na sua vida mesmo, as promessas de fortalecimento, estamos com dificuldade, passando por algum problema, desanimados, de repente vem a promessa do Senhor e nos fortalece, nos anima. Aquilo que aconteceu com Jó, ao invés de ser fortalecido, ele fortaleceu. E a promessa do céu, irmãos, e aqui eu queria parar um pouquinho, a promessa do céu para a sua vida. Existem muitos aqui entre nós, que já receberam promessas do Senhor, às vezes por intermédio de alguém, às vezes por intermédio da confirmação da palavra, às vezes porque a profecia é assim, irmãos. Às vezes você recebe uma profecia, mas a profecia é só a confirmação daquilo que Deus já falou para você. A profecia é isso, é a confirmação daquilo que Deus já falou para você. Existem muitos aqui entre nós, que já receberam uma palavra, uma promessa sobre a sua vida. E porque ainda não aconteceu, já desistiram. Pessoas que desistiram de avançar, pessoas que desistiram de se envolver com o ministério da igreja, pessoas que desistiram de casar, pessoas que desistiram de ter filho, pessoas que desistiram de abrir um negócio próprio, pessoas que desistiram do casamento. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. As preciosas promessas que Deus tem para a sua vida, talvez você tenha desistido, mas Deus nunca irá desistir, porque Ele é fiel para cumprir. É fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Talvez você tenha desistido, mas o Senhor jamais vai desistir. Vamos ficar em pé? Eu queria chamar a banda aqui. E eu queria orar com você nesse sentido, irmãos. Eu quero provocar a sua fé nessa manhã. Pastor, meu sonho, a minha promessa já faz mais de 20 anos. Faz 30, faz 10, faz 2. Eu não quero saber, irmãos. Quem sabe isso é você e Deus. Mas essa manhã é uma manhã em que Deus quer reativar a sua fé. E principalmente, Ele quer trazer à memória, aquilo que um dia Ele te prometeu. E mais, além de trazer à memória, Ele quer dizer para você o seguinte: olha, eu vou cumprir. Porque assim como eu fiz na casa de Israel, tudo se cumpriu. E na sua vida, tudo irá se cumprir. Amém?